Olá, queridos alunos, amigos, visitantes da Quanto X, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Quanto X. Já deixa logo o seu like, compartilhe, comente. Não esqueça, tá, de compartilhar com seus amigos da escola, do cursinho, esta aula específica aqui para o segundo ano e vamos falar de calor, tá? Uma rápida revisão para o Enem 2024, você que está aí para o Enem, né? Então a gente vai fazer essa revisão agora, tá? Bem tranquila, bem eficiente, para que você possa entender tudo em relação ao calor que pode cair na sua prova, tá? Então vamos lá. Calor. A energia térmica ou calor se manifesta através de transferência de calor de um corpo que apresenta temperatura mais elevada para outro com temperatura mais baixa, sempre que há uma disparidade térmica entre eles, né? Então, necessita ter aí, né, dois corpos, certo? Com uma diferença de calor, né? Um mais quente, uma temperatura maior, com outra com temperatura menor, e é sempre do maior para o menor a transferência de calor. Sempre do maior para o menor, tá? O que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Temperatura, não é tamanho, temperatura, certo? E aí, olha, a propagação do calor pode se dar por meio de três modalidades distintas: condução, convecção e irradiação. Convecção na condução térmica, corta, tá? Então temos a condução térmica. Na condução térmica, o calor é transmitido pela agitação de moléculas, como quando uma extremidade de uma barra de ferro é aquecida e a energia térmica se propaga ao longo da barra. As moléculas vibram mais transferindo energia térmica para a vizinhança ou as vizinhas sem se deslocarem, tá? Então, aqui, ó, vai perto do fogo, a parte extrema, né, da extremidade da barra, ela vai aquecendo, 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 as moléculas vão se agitando, 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 e elas vão contagiando, né, transmitindo, certo? Esta vibração para outras moléculas. As moléculas vibram mais, elas vão vibrando, vibrando, transferindo energia térmica para as vizinhas sem se deslocar. Então elas vão ficar aí se mexendo e vai contaminando, contagiando, vai transferindo energia uma para outra até que esse calor tome conta de toda a barra e chegue aqui na sua mão, tá? Condução térmica através da agitação das moléculas, tá? Elas vão agitando, vão agitando e vão transferindo essa energia, né, para as moléculas vizinhas, tá? Essa é a condução. Convecção. A convecção térmica é a propagação do calor que acontece por meio de correntes convectivas nos fluidos, sendo eles líquidos ou gases. Quando um fluido tem diferença de temperatura, a parte quente sobe e a parte fria desce, formando correntes de convecção que transmitem calor até que o fluido atinja uma temperatura natural. Tá? Igual o ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado, você tem que estar em cima. Você se perguntou por que sempre é instalado em cima? É porque o frio, as moléculas com uma temperatura menor, né, do que o ambiente, né, mais fria, elas vão baixando, elas são mais pesadas. Elas descem empurrando a quente para cima e fica numa situação de ciclo aí, né? Desce a quente, sobe, desce fria, sobe quente, desce fria, sobe quente, desce fria, sobe quente. Assim na água também, né? No processo de ferver, certo? Acontece a mesma situação no processo ali que está fervendo a panela, até que se atinja uma temperatura uniforme, tá? Uma temperatura uniforme. No caso do ar-condicionado, é uma temperatura mais fria, e no caso da panela de fervendo, uma temperatura mais quente, mas elas vão aí de alguma forma fazendo esse giro, entre aspas, né? Até que eles realmente fiquem numa temperatura uniforme. Então isso se chama convecção, certo?
E radiação térmica. Na radiação térmica, o calor se propaga por ondas eletromagnéticas sem contato direto entre os corpos, como o calor sentido perto de uma lareira. Esse método não envolve transferência de matéria e corrente, mesmo no vácuo, como a energia solar que chega à Terra, predominantemente através de ondas infravermelhas, né? Então não necessita você tocar no fogo para sentir a energia que aquele fogo está transferindo para você. Tá? Então é tudo por ondas eletromagnéticas, né? Por ondas eletromagnéticas, essas partículas elas vão aí aquecendo no ar, vão se aquecendo no ar, tá? E vão fazendo como se fosse um campo de calor ao redor daquela fogueira. E você vai chegando perto e vai sentindo este campo, esse calor, tá? Não necessita você tocar. Só de você estar próximo você já sente, porque esse calor se propaga por ondas eletromagnéticas, certo? Vamos lá. Unidade de calor. Aí temos um cal, né? É igual a 4,184 joule, tá? Isso aí é algo mais em situação de unidade. E aí chegamos no cálculo do calor sensível. Calor sensível, ele é representado por esta fórmula aqui, Q igual a massa em gramas, calor específico em cal por gramas Celsius, e a variação da temperatura, pode ser um T aqui, ou enfim, é temperatura, tá? Temperatura, certo? Então, você pode ver em livros ou em outros lugares este sinal, mas ele é comumente escrito ΔT. Tanto que aqui embaixo está delta e o símbolo, eu não sei se eu acho que é o sigma esse, né? T final menos T inicial, tá? Então, é esta a fórmula do calor sensível. Eu vou falar já para vocês a parte teórica deste calor, a teórica, tá? A fórmula é essa aí, certo? E temos o calor latente. O latente é esse ED pelo Q, né? Pelo Q, que é esse Q aqui, certo? Sobre massa. Massa em gramas também, tá? Temos o calor específico. O calor específico é o calor o calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância aumente sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Então, nós temos aí justamente o calor específico das substâncias. A água é 1 cal, o gelo é 0,50, o alumínio é 0,21. Então, para que você aumente uma temperatura de 1 grau nessas substâncias, você precisa passar por cima desse calor específico, tá? E temos essas fórmulas aqui, ó. C igual a Q sobre M vezes ΔT, que é a temperatura, ou C igual a Czão sobre M. E esse Czão aqui é a capacidade térmica, né? Tem substâncias aí, cada substância tem a sua capacidade térmica, né? A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para causar uma variação na temperatura de um corpo. Ela ainda pode ser determinada pelo produto da massa do corpo pelo calor específico. Fórmula da capacidade térmica é essa aqui, ó. Ou essa de baixo, onde o Czão é a capacidade térmica, que é em graus ou Kelvin, a quantidade de calor, cal ou joule, a variação da temperatura, né, a massa e o calor específico. Todas essas fórmulas, elas são mais bem adaptadas, mais bem armazenadas, mais bem aí compreendidas quando você faz exercício. Por isso que é de extrema importância você entrar na playlist aqui abaixo, tá? Que tem vários exercícios de calor, onde nós vamos tratar de capacidade térmica, vamos fazer também de quantidade de calor, nós vamos fazer sobre encontrar a temperatura, massa, né? Calor específico tem. Então você só vai realmente absorver e compreender a ligação entre fórmulas, como eu posso ligar uma com a outra, como eu posso inserir uma na outra, como é que eu posso caminhar neste universo de tantas fórmulas, quando você faz muito exercício. E esse canal aqui tem a proposta de até novembro de 2004 ter
1000 exercícios de primeiro, segundo e terceiro ano. Então aqui embaixo vai estar uma playlist, duas playlists, uma só de segundo ano e uma só de calor, para que você fique treinando essas fórmulas e assimilando, tá? As mesmas, como é que elas vão se misturar, como é que elas vão, né, fazer parte uma da outra. Elas conseguem fazer parte uma da outra, tá? Só com muito treino, muito exercício, certo? Aí aqui eu queria falar a parte teórica do calor sensível e do calor latente, ó. O sensível é justamente aquele que mexe com a variação da temperatura. Ó, o gelo aqui, negativo menos 20 até os 0 graus Celsius. Então aqui está agindo o calor sensível, porque está tendo uma variação de temperatura. Quando vai do latente, olha, quando vai do zero, do gelo derretendo até virar água, nesse processo de mudança de estado, durante essa mudança de estado, fica a mesma temperatura, até derreter o último blocozinho de gelo. Aquela água que está do lado do gelo, ela está em 0 grau ainda. Tá? Então, tendo esse gelinho e aquela água derretida, tudo está em 0 grau. Só quando derreter o último blocozinho de gelo, ela começa a se transformar em sensível. Aí começa a subir os graus. 1, 2, 3, 4, até 100, ó. Mudou de temperatura, é sensível. E aí do 100 para o gás, para o gasoso, aqui para o vapor, tá fazendo a mudança, tá na mesma temperatura, 100 graus. Certo? A partir do momento que acaba todo o pinguinho de água, aí começa de novo a mexer com temperatura. Então, durante a mudança de estado, é latente, tá? Durante a mudança de temperatura, é sensível, tá? Muito importante você entender isso. E aí temos a troca de calor, a fórmula, né? A fórmula de troca de calor, que é justamente quando duas substâncias se juntam, se tocam, se misturam, né? Dois objetos, um mais quente e um mais frio, se tocam, estão juntos, vai ter ali um equilíbrio de calor. Teremos um equilíbrio ali de calor. Aí fala, a troca de calor ocorre quando corpos com diferentes temperaturas entram em contato. Após um tempo, atingem um equilíbrio térmico. Em um sistema isolado, como o calorímetro, não há troca de calor com o ambiente. Esse processo continua até que os corpos tenham a mesma temperatura, um equilíbrio, devido à transferência de energia térmica entre eles. O que tem mais calor passa para o que tem menos calor até ficar em equilíbrio. O princípio da troca de calor possui o mesmo módulo, porém apresenta sinais contrários, ou seja, o corpo que recebe calor é positivo e o corpo que cede ou perde calor é negativo. Então, o QA é igual a menos QB, tá? Ou a gente pode passar para o outro lado, a soma desses calor, né? A soma dessa quantidade de calor é igual a 0, certo? Então, esta fórmula da troca de calor, que a quantidade de calor do primeiro mais o segundo igual a 0, é essa fórmula que vamos usar para as questões que envolvem isso. Que envolve calor, quantidade de calor, troca de calor. Vamos fazer uma aqui para você ver como é que faz, tá? Vamos lá. E aqui é o processo para a gente entender, né? Ó, o mais quente, bacia com água quente, vai transferir calor para o mais frio, né? E aí, essa transferência de calor aqui, né, essa situação, vai fazer com que os dois fiquem em equilíbrio. Tá? Então, é essa situação que acontece mais didaticamente para compreender. E aí vamos fazer um exercício, né? Então vamos lá, olha só. Mackenzie, quando misturamos 1 kg de água, né, com um calor específico de 1 Celsius, né? Então já está dando aí justamente o calor específico da água, né? Tá aqui, e 1 kg de água a 70 graus Celsius, tá? Com 2 kg de água a 10 graus Celsius.
obtemos 3 kg de água A. Então, a gente está dizendo que tem aqui, ó, vamos dizer que temos 2 copos com água, tá? Temos 2 copos com água, tá? E aí o que acontece? Ele vai misturar, formando só um aqui, ó. Houve uma mistura, tá? Tem uma mistura bem aqui, ó. Certo? Um tá a 70 graus Celsius, a 70, tá? Graus Celsius com 1 kg, ó, de água. 1 kg. E o outro tem 2 kg com 10 graus Celsius. E aí eles vão misturar para formar um só. Então, 1 mais 2 dá 3. Então, já sei que ele tem 3 kg aqui, ó. Tá? A mistura aqui dos dois tem 3 kg. Agora eu tenho que ver qual é o calor, qual é a temperatura que ele quer saber, né? A temperatura, já que um era 70 e o outro é 10, né? Um é 70 e o outro é 10, qual vai ser justamente esse calor aí, essa temperatura, tá? Depois dessa mistura. Qual vai ser a temperatura depois dessa mistura, né? E aí a gente vai ver aqui, ó. Eu já trouxe já resolvido para não demorar tanto. Usaremos a fórmula que eu falei da troca de calor, ó. Calor de um mais de outro igual a zero. Vai entrar em equilíbrio, tá? Só que é o calor sensível. Olha a fórmula. Massa do 1, calor específico do 1 e a variação de temperatura do 1. E temos do 2, ó. Ó, massa do 2, calor específico do 2, variação na temperatura do 2, tá? E aí o que eu faço? Eu justamente agora vou substituir. Vou substituir a massa de 1, calor específico do 1, temperatura do 1 igual no 2, tá? Aqui a gente está com 1 kg, né? E a gente vai transformar para grama. É o que diz aí a unidade, né? Se está envolvendo Celsius, tem que envolver grama. Celsius, grama, tá? E aí, 1 kg é igual a 1.000 gramas. O calor específico da água, que é das duas substâncias, né? É só uma, na verdade, é a água, é a mesma, né? Tanto para um quanto para o outro. É água, né? Então, é 1, ó, tem um aqui e o 1 do outro lado, tá? Temos aqui a variação da temperatura, ó, como eu falei para vocês, ΔT, T final, menos T inicial, ó. O T final é que eu quero saber. Quanto foi que ficou depois da mistura? Então, ele fica aqui, ó, presente, porque eu quero saber. Menos 70 do primeiro e menos 10 do segundo. O que eu substituo no primeiro com as coisas do primeiro, eu substituo no segundo com as coisas do segundo. Tá? Então, eu tenho também a massa do segundo, que está aqui, ó. 2 kg, 2.000, tá? Gramas. O calor específico da água, que é o mesmo do outro, né? As substâncias são as mesmas, então é 1. O TF final é a mesma situação desse aqui, só que agora é o 10, o outro era 70, igual a 0. 1.000 vezes 1 é 1.000, 1.000 vezes TF é 1.000 TF, 1.000 vezes menos 70 é menos 70.000, 2.000 vezes 1 é 2.000, 2.000 vezes TF é 2.000 TF, 2.000 vezes menos 10 é menos 20.000, tá? Junto o que é TF de um lado e número do outro, faço uma soma dos TFs e soma dos números. 1.000 TF mais 2.000 TF é 3.000 TF. Menos 70 com menos 20 dá menos 90, né? E aí eu passo esse menos para o outro lado mais, tá aqui, ó. Passei para o mais. E eu passo o 3.000 que está multiplicando, dividindo aqui pelo 90.000, tá? E isso aqui, essa divisão vai dar 30 graus Celsius. Então, o valor da temperatura, a temperatura, depois que eles ficaram misturados, a temperatura é 30 graus Celsius. Certo? Fácil, tranquilo.
Vamos fazer mais uma. Ó, em um calorímetro, a capacidade térmica desprezível foram misturados 20 gramas de água, tá? Inicialmente a 20 graus Celsius, e 40 gramas de ouro, inicialmente a 80 Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são 1 e 003, determine a temperatura final aproximada da mistura. Então é a mesma situação. A mesma situação, né? Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tanto da água quanto do ouro, né? Tá aqui, ó. Mesma situação, tá? A mesma situação tá aqui. Certo? Então temos aqui, ó, a soma das duas substâncias, substituindo as duas substâncias aqui, ó, água e ouro igual a 0, tá? Tá aqui, ó, água mais ouro igual a 0, certo? Vocês sabem que o T sozinho é a mesma coisa que TF, T final, e T com bolinha é igual ao T sozinho. Na outra era TF e TI, agora aqui é T e T0. Mesma situação, substitui os valores, né? Multiplica com um T, certo? Soma os T's, tá? Depois os números, certo? O que é T fica de um lado, menos os números, passa o negativo ao positivo, faz a divisão e vai dar 23,4, ou aproximadamente 24 graus Celsius, certo? Então, é isso. Tranquilo, fácil, é só você substituir que você consegue fazer tranquilamente esses exercícios, tá? Era isso que eu ia falar para vocês. Compartilhe essa aula. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Se inscreva